sou a Nanda McDowell e aqui eu ensino estratégias para você que é profissional da saúde dobrar o seu faturamento através da atração de pacientes high ticket, aqueles que estão dispostos a pagar até o dobro pela sua consulta, pelo seu tratamento no seu consultório. E o tema de hoje é por que você trava na hora de aumentar os seus valores dos seus tratamentos ou só consulta, se você atende só por consulta. Por que você não consegue e tem medo de que você vai perder pacientes, de que as pessoas vão reclamar do seu valor e falar que tá, enfim, uma mega crise? O que te faz travar e como resolver isso? Mas antes de começar, eu quero explicar por que eu tô ensinando isso hoje. Um dos primeiros pilares do método consultório high ticket é mentalidade high ticket. Isso quer dizer que você tem que ter mentalidade de rico, rica, nasci rei, rainha? É lógico que não, tá? A mentalidade high ticket tá ligada às suas crenças referentes a dinheiro. O que é muito, o que é pouco, o seu merecimento referente a dinheiro. E essas crenças não são passadas pra gente na escola, a gente não nasce, né, com essas crenças. Essas crenças vêm de acordo com a cultura que a gente é inserido, nossos pais, depois até pode ser até afetado pelo tipo de profissão que a gente escolheu, os nossos professores. São valores de outras pessoas mais velhas que a gente, que são passadas e que não necessariamente vão corresponder, né, à nossa realidade e às pessoas que a gente vai atender, às pessoas que a gente vai trabalhar para. E como nossos pais são os nossos primeiros professores, os nossos pais são os primeiros que passam essas crenças pra gente. E, às vezes, não por mal, eles não têm nada, obviamente, de má intenção com isso, né? Nossos pais são quem criou a gente. Mas essas crenças são crenças que a gente leva pra vida inteira, achando que são verdades absolutas e que depois elas travam a gente, impede que a gente fature mais no nosso trabalho. E uma coisa eu aprendi, eu quero muito falar exatamente sobre isso aqui hoje. Essas crenças limitantes referente ao dinheiro, que a gente tem que trabalhar muito duro para ter muito dinheiro, ou que pessoas que têm muito dinheiro ou trapacearam, ou herdaram, ou, né, tem algum tipo de esquema. Todas as crenças que a gente tem negativas referente a merecimento e a dinheiro, não importa de onde elas vieram. Às vezes você não vai nem lembrar de onde veio essa crença e por que você acredita nisso. Mas só importa que você agora pode mudar. Tá? E que depende de você e unicamente de você para virar essa chave e para mudar, porque ninguém vai mudar esse tipo de crença e essas verdades absolutas que a gente criou na nossa cabeça, porque eu também tenho as minhas e já tive vários que eu melhorei, tá? Agora, alguns de vocês estão aqui assistindo ou ouvindo, né, esse podcast, devem estar pensando, nossa, lá vem ela, vai falar que se eu mentalizar, né, um potinho de ouro cheio de dinheiro, amanhã eu vou acordar rico, eu vou acordar milionário, herdeiro. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Nem eu acredito nessas coisas. Eu não tô aqui para falar de lei de atração, envolver religiões, envolver, enfim, truques ou coisas que podem fazer você ficar milionário do dia pra noite, até porque eu mesma não acredito que isso existe. Eu tô aqui para te mostrar, tá, o que eu tive que mostrar para mim mesma, que às vezes aquelas certezas que a gente tem, e principalmente referente ao outro, aqui, né, vai ser o seu paciente, que sou eu, que sou o público-alvo aqui, paciente high ticket, não era aquilo que você estava pensando. Os valores referentes a dinheiro das pessoas são diferentes, as pessoas foram criadas de maneira diferente. Às vezes elas têm mais crenças limitantes em relação a dinheiro do que você, às vezes elas não têm nenhuma, e o problema é você que está achando que elas têm que nem você. Então é isso que eu quero te mostrar hoje, a tentar fazer você entrar no mundo do outro e ver que não foi todo mundo criado igual e não foi todo mundo criado achando as mesmas coisas, e que você acreditar nisso, até de modo inconsciente, né? Porque você não quer se prejudicar, né, de modo proposital, mas você acreditar nisso e agir de acordo com essas suas verdades, você acaba prejudicando o faturamento do seu consultório. Então, só para deixar muito claro, né, antes de eu começar, não é você só visualizar a riqueza e visualizar ter paciente high ticket que te pagam triplo pela essa consulta que isso vai acontecer, tá? E muito menos essa aula aqui, nesse podcast, episódio de podcast, você tá ouvindo um podcast, não é uma daquelas aulas sobre otimismo e imagine tudo bem, que o bem vem e que no final, enfim, dá tudo certo, porque a vida tem muito mais altos e baixos, é muito mais que uma montanha russa, que é isso, né? Não que não seja importante
super importante até ser otimista, eu também acredito muito nisso, dou muito valor a pessoas otimistas, mas essa aula não é sobre isso, tá? E qual a oportunidade de você entender o que eu tô ensinando aqui hoje? Já te expliquei por quê e agora eu quero que você entenda a importância. Porque você cria vários motivos. A crise, eu sou formada há menos tempo que o fulaninho, que o cicraninho, a minha cidade é menor do que fulano e cicrano, isso não é possível, a minha área é muito nova, as pessoas nem sabem direito o que eu faço na área da saúde. Você cria essas desculpas para você mesmo, que por isso que você não consegue faturar mais, por isso que você não consegue aumentar o valor da sua consulta, dos seus tratamentos. E eu vou te mostrar hoje que isso não é verdade. Não só eu vou te explicar hoje aqui o lado da paciente, high ticket que sou eu, né? Como que isso não é verdade, como eu também vou te mostrar, você pode ir lá dar uma olhada no meu canal, em entrevistas que eu faço com profissionais da saúde no meu canal, inúmeros exemplos de pessoas exatamente como você, que moram também em cidades pequenas ou que são exatamente da sua especialidade e que também conseguiram dobrar o faturamento quando elas entenderam exatamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje, que é uma questão de mentalidade e de, primeiro de tudo, você acreditar que você merece e que você pode, porque o paciente só confia em quem confia em si mesmo. Então, o primeiro passo para os pacientes confiarem em você, acreditar que você vale, né, esse preço, se você está cobrando a mais na sua cidade, enfim, você já passou, né, desse nível de ser o mais caro da sua cidade, que é a minha intenção, né, aqui você ser visto como referência e o profissional ou um dos profissionais mais caros da sua cidade. Você, para fazer isso, você tem que confiar em você mesmo antes. Então, o primeiro exemplo que eu posso dar é a doutora Elaia Coelho, né? Um exemplo clássico de quem achava que ela já estava cobrando muito, os pacientes delas, muitos, né, são de terceira idade, ela ficava com pena e ela não aumentava a consulta dela há meses e ela ficava muito incomodada na hora de cobrar mais. Depois, né, de uma conversa com a Elaia, depois de ela aplicar o método do consultório high ticket, eu falei para ela, Elaia, não existe esse valor. Vamos fazer um comparativo aqui, quanto custa para colocar lá os cílios postiços que esse pessoal aí paga, quanto que custa um final de semana, né, de um desses seus pacientes homem sentado, tomando chopp com os amigos, quanto que custa ir para um jogo de futebol e você tá cobrando isso na consulta, não faz sentido. E ela aumentou, ela teve essa coragem de quebrar essa crença de que o preço dela já estava, da consulta já estava caro. E o que aconteceu? Absolutamente ninguém, nenhum dos pacientes reclamaram. E eu lembro da Elaia falando, né, durante essa entrevista que eu fiz com ela, mas Nanda, por que eu não fiz isso antes? Meu Deus, agora eu tô com raiva de mim. Eu falei, pois é, mas isso é normal, a gente já tem essas crenças e esse medo, né, essa pena de cobrar mais achando que a gente está fazendo alguma coisa de errado ou que os pacientes vão achar que, né, a gente está com alguma má intenção, e isso vem da nossa cultura, isso vem do do jeito que a gente foi criado, do jeito que a gente cresceu e dos problemas que nós mesmos temos em relação a dinheiro. Outro exemplo que foi muito engraçado, né, foi muito legal, que ela mesma contou, só que foi num outro momento, foi depois, foi que ela falou, Nanda, aí aumentei, né, o valor da minha consulta, deu tudo certo, meu faturamento já aumentou em, sei lá, 40%, 50% esse mês, enfim, tá dando tudo certo, mas eu fiquei revoltada com uma coisa que aconteceu aqui na minha cidade, né, ela mora numa cidade pequenininha lá em Minas Gerais, que tem 30, 40 mil habitantes, enfim, alguma coisa assim, bem pequena. Ela falou, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, que foi, Elaia, né? O que fez você agora realizar isso que eu tava te falando? Ela falou, olha, teve um show aqui, beneficente, do Michel Teló, e o povo na minha cidade ficou louco. Todo mundo queria no show do Michel Teló, só se falava disso. Aí eu fui lá ver quanto que custava um ingresso para ir no show beneficente do Michel Teló. E, Nanda, você não vai acreditar, uma mesa, tá, de 4 lugares acho que era R$2.000 por pessoa, ou R$2.000 a mesa, enfim, agora eu não vou me lembrar exatamente, era R$500 por pessoa, ou era R$2.000 por pessoa, lá, no show do Michel Teló. E Nanda, olha aqui, ela me mandou a foto, olha quanta gente na minha cidade tinha nesse show, ou seja, na hora de arrumar os R$500, né, ou os R$2.000, não lembro quanto é que era pra cada um, pra ir pro show, eles vão, porque como é que eu, que sou médica, tô cobrando, né, menos que isso não existe, e ela entendeu. Quando você é uma prioridade e o paciente entende que o que ele tem
só você, né, ou pelo menos na sua região, ou ele quer que seja você, né, pode até ter outros profissionais, mas ele vê você como referência, consegue resolver e vai atender ele da melhor maneira possível, vai resolver o problema dele com rapidez, com carinho, com atenção, se não é só mais um ali pra ele, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar como prioridade, exatamente como essas pessoas na hora de arrumar o dinheiro pra ir pro show do Michel Teló pra diversão, elas arrumaram, não era uma cidade micra. Então, é isso que eu quero mostrar pra você, tá? Que tá aqui assistindo. Porque eu sei, eu recebo esse tipo de mensagem todo santo dia. Mas, Nanda, não, eu cobro só um valor inicial, né? Ou nem cobro a consulta porque eu sou psicóloga e a pessoa tem que me conhecer na primeira consulta. Aí é pra ver se ela gosta de mim. Que isso, gente? Você vai num restaurante e vai lá e come um pouco da batata, come um pedacinho de carne e vê se você gosta e depois você resolve se você vai realmente almoçar lá. Isso não existe. Esse test drive não existe, tá? Ainda mais no Brasil, na nossa cultura no Brasil. Ah, se vocês viram isso de outras culturas nos Estados Unidos, coaches fazem isso, na Alemanha, sei lá onde. Tá bom, pode até ser que outras culturas isso funcione, esse modelo de negócio alguém inventou aí para coisas muito novas, para outras áreas, não para vocês que são os profissionais da saúde que eu trato aqui nesse meu canal, tá? E aí justamente que mora o problema. Você vê, né, outras áreas que não tem nada a ver com a sua, ou estratégias de branding, de marketing que são usadas para empresas, para lojas de produto físico, que vocês querem aplicar isso no consultório de vocês e não tem absolutamente nada a ver e não funciona, e depois você fica frustrado achando que o problema é o seu preço, e não é. Tem gente também que acha, ah, Nanda, mas eu não nasci rico, eu não convivo com essas pessoas, então como é que eu vou, né, conseguir atender esses pacientes high ticket aí que você tanto fala, e como é que eu vou conseguir aumentar o valor da minha consulta, do meu tratamento assim? O que tem a ver aonde você nasceu? Se fosse assim, todo mundo que nasceu, né, de famílias abastadas, ricas, estaria aí tendo os maiores valores de consulta. E você pode olhar para o seu lado, eu sei que na sua turma da faculdade tem gente que veio do nada, que hoje fatura muito mais do que aquela pessoa que tinha uma condição financeira muito mais favorável. Então, de nada tem a ver de onde você veio, ou quanto dinheiro seus pais têm, ou a sua situação, sei lá, financeira futura. Tem a ver exatamente com a sua mentalidade. Começa você já acreditando que você pode e você tendo, lógico, um método correto para ir avaliando e aumentando aos poucos essa consulta e os seus tratamentos. Outra objeção que você pode ter dado para você mesmo é: ah, mas se aumentar muito o valor da minha consulta, os meus pacientes vão começar a ir para os outros profissionais da saúde concorrentes, tá? Também não é verdade. Eles vão no que eles acreditam que vão resolver o problema dele, e a gente vai muito aquela frase também, o barato que sai caro. Que adianta eu pagar menos em outro profissional e eu sempre vou estar naquela insegurança: nossa, será que eu tô sendo mesquinha aqui? Eu tô querendo pagar menos, mas essa pessoa não vai resolver essa minha dor ou essa minha questão estética, enfim, da maneira, né, ideal. Eu vou acabar tendo que pagar 2 vezes para essa pessoa e depois para outra que de fato vai resolver. Isso acontece muito, muito, muito aqui nos Estados Unidos com dentistas. Dentista é um mercado aqui muito difícil. No Brasil, né, os profissionais que são considerados, nossos profissionais que se formaram no Brasil, brasileiros até trabalham aqui, são considerados muito melhores. E é uma dor tão grande essa história dos dentistas aqui, que até aconteceu até com o padrasto Fabiano, agora do meu marido. Ele pegou um avião e foi para Costa Rica ou para Panamá, agora não me lembro, mas enfim, um dos dois, para fazer lá, né, os dentes dele, botar lente de contato, porque aqui não dava, porque o serviço não é, né, tão bom quanto em outros países, como era muito, 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 muito mais caro, além de ser pior, tá? E o que aconteceu? Eu já tinha tentado fazer com outro profissional aqui, ficou horrível, teve que fazer tudo de novo, enfim, resolveu ir lá na outra solução que o amigo que indicou, né, ele já tinha feito e ficou bom, e foi pagou um voo até o Panamá só para ir fazer lá o procedimento nos dentes dele. Então, se você é visto como essa referência, você resolve de fato a dor do problema, a dor, eu quero dizer, o problema, né, do paciente, por que ele tá indo em você, vai ser muito mais fácil de você poder cobrar até o que você quiser, porque as pessoas, o que elas mais têm horror é perder tempo, se frustrar e gastar, mesmo que seja menos, com uma coisa que não deu resultado, ou que não deu o resultado que ela esperava, não ficou, enfim, né, bom, e ela vai ter que refazer tudo de novo. Então ela perdeu tempo e dinheiro.
E agora se você está se culpando, meu Deus, Nanda, mas eu sempre achei que eu tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que é muito sofrido, eu aprendi assim desde pequeno, meus pais foram assim em casa, calma, não se culpe, tá? Esse tópico, dinheiro, não foi ensinado na escola. Chegou lá e tinha uma matéria, vou te ensinar a lidar, né, com dinheiro, a investir, a poupar, a aumentar o seu faturamento. Se fosse assim, a gente não teria médicos, advogados, a gente não teria, né, pessoas até que trabalham no próprio mercado financeiro acabarem a vida sem R$1 no banco. R$1 no banco. Por quê? Educação financeira e essa mentalidade, né, referente a dinheiro não é ensinado na escola. E você já deve ter ouvido, dentro aí das pessoas que você convive, algum familiar, ou de repente, né, durante a faculdade, ou amigos, as pessoas falaram a seguinte frase, aquela, eu tenho que guardar bastante dinheiro porque pode acontecer alguma emergência, eu tenho que ter dinheiro para alguma emergência. Ou você também pode ter escutado que dinheiro é a raiz de todos os problemas, né? Ou outra, dinheiro resolve todos os problemas. Tudo depende. Quem te falou essas frases? Das crenças que essa própria pessoa tem. Então hoje eu quero começar um primeiro exercício, tá? Com você que eu já fiz para mim funcionou muito, que é quando eu quero comprar alguma coisa que é cara, ou seja, vou ter que aumentar meu faturamento, ou vou ter que trabalhar mais para isso, enfim, né? Como que eu vou ter essa coisa que agora eu não tenho acesso? Em vez de você pensar, isso é muito caro, eu não tenho dinheiro para isso, não fale isso para você mesmo. O pensamento tem que ser ao contrário. É como que eu consigo fazer o dinheiro para comprar isso. Por quê? Tá? É tão importante esse pensamento. Se você não tem essa mentalidade de querer mais, eu não tô falando aqui de comprar, sei lá, algum bem de consumo, não, mas mais dinheiro para você ajudar mais pessoas, mais dinheiro para você reformar o seu consultório ou ter seu próprio consultório e, né, proporcionar uma experiência muito melhor para os seus pacientes, mais dinheiro para você poder não trabalhar na sexta ou na quinta-feira e atender vários pacientes pro bono, de graça, que não tem mesmo como te pagar, mais dinheiro para você poder ensinar, né, outras pessoas mais novas a sua especialidade, ajudar a sua comunidade, né, na área médica, na área da saúde e passar adiante tudo que você aprendeu na sua carreira. Tudo isso você não consegue se você está correndo atrás, né, de ontem, vendendo o almoço para pagar o jantar e você não tem essa mentalidade high ticket que você merece esse dinheiro, que você merece, né, cobrar mais, porque tem pessoas que isso não vai fazer essa diferença que você achou que faria, e tem outras que não podem pagar, que você vai poder atender completamente de graça. É isso que precisa, antes de tudo, virar na sua cabeça. E uma coisa que eu reparei muito que influencia também essa atitude, né, nossa, referente a dinheiro, até das próprias pessoas que eu convivo, que eu conheço, é a sua relação, como que foi com você crescendo na mesa de jantar. Você falava, né, abertamente sobre dinheiro com a sua família, dinheiro era ótimo, não é visto como uma coisa de gente gananciosa, uma coisa suja, de gente que está trapaceando os outros, ou dinheiro era nunca falado, você nunca sabia nada financeiro da sua família ou das pessoas próximas. Imagina perguntar quanto que outra pessoa ganha, isso é a coisa mais falta de educação que existe, isso é errado, não se fala de dinheiro, não é uma coisa elegante falar de dinheiro. Como é que você foi ensinado? Isso também depende de seus pais, quais que eram as profissões deles, o que eles mesmos acreditam e como que você, né, cresceu acreditando que aquilo ali era bom ou ruim. Isso influencia demais. E quanto à parte de emergência, não é que você não tem que guardar algum dinheiro e você não tem que se prevenir de emergências, mas esse exagero quanto a isso, também achando que todo dia de amanhã pode ser o final do mundo, pode te impedir, tá? E pode te fazer ter essa trava de você também aumentar os valores da sua consulta, do seu tratamento e você aumentar o seu faturamento. E crises sempre vão acontecer. Problemas que a gente está vivendo aí no país que você vive, no que eu vivo aqui nos Estados Unidos, sempre vão acontecer. Mas uma coisa também, se a sua mentalidade está alinhada referente a dinheiro, essa mentalidade high ticket, você entende que mesmo que ocorram essas crises, que você já sabe se posicionar, você já sabe vender o que você faz, o que você é especialista na área da saúde, como uma referência e como
uma solução daquele problema específico. Isso vai fazer com que o paciente te vê como autoridade, independente se está tendo crise, né, ou não. Então, essa sua mentalidade tá ajustada para você ganhar dinheiro, e que ganhar dinheiro é bom, que dinheiro traz mais possibilidades e só coisa boa, você está preparado para dobrar, triplicar, enfim, multiplicar por 10 o seu faturamento, não importa o que aconteça, e não importa que você ainda passe por adversidades, uma passada de perna de algum sócio, alguma coisa ruim tenha acontecido, como já aconteceu com tantos que me acompanham aqui, comigo já aconteceu, você sempre está preparado para voltar ainda mais forte, porque você não tem esse bloqueio relacionado a aumentar seus valores, a falar de valores com pacientes, e esse bloqueio referente a dinheiro que é tão importante você quebrar, que eu falo que são essas crenças ruins referentes a dinheiro. E você também vai começar a reparar, quando você entende isso, você sabe, fazer essa retomada, não importa aí o problema que você passar referente a dinheiro, você vai ver que os outros ficam aí reclamando, ó céus, ó vida, não, tá tudo muito difícil, o mercado tá difícil, isso aconteceu agora isso aconteceu, agora aquilo, sempre, Miss Tragédia, ou Mister Tragédia, sempre uma tragédia nova para culpar, o fracasso profissional mesmo, o fracasso em tentar aplicar alguma coisa que aumente, que faça o seu consultório crescer, seu faturamento aumentar. As pessoas começam a culpar só fatores externos, enquanto os fatores externos a gente não controla. Essas adversidades vão acontecer sempre. A única coisa que a gente controla é como que a gente vai reagir a elas e como que a gente consegue mudar nós mesmos no nosso relacionamento referente a dinheiro, tá? Então esse é o primeiro ajuste assim, que tem que ser feito na sua cabeça se você quer dobrar o seu faturamento. Você fazendo só essas pequenas mudanças, você só reassistindo agora aquilo que eu falei nesse episódio, começar a deixar isso entrar na sua cabeça como entrou na minha, isso já faz com que você consiga começar a virar o jogo para dobrar o seu faturamento. Esse primeiro passo é você acreditar que você pode cobrar mais, como a Elaia, que eu dei exemplo aqui, como tantos outros profissionais da saúde, doutora Tássia, doutora Renata, enfim, tem tanto, você pode ver lá no meu canal, no @nandamacvendas no Instagram, aqui no meu canal no YouTube, ou também lá no meu podcast Consultório High Ticket, tem assim, inúmeros casos de pessoas que já conseguiram fazer essa virada de chave. Agora ninguém pode beber essa água por você. Você é a única pessoa que pode mudar esse tipo de pensamento para você destravar, para conseguir cobrar mais sem culpa. E olha bem perto agora nos meus olhos e preste atenção para isso que eu vou falar agora. Quem te ensinou tudo que você hoje vê como prejudicial, referente a dinheiro, essa pessoa fez isso com a melhor das intenções. Ela te ensinou isso porque ela foi ensinada isso. E ela não consegue quebrar esse ciclo. Isso não quer dizer que ela está tentando te prejudicar, que ela ferrou sua vida, nada disso. Isso quer dizer que ela quer o melhor para você e ela acha que isso é o melhor, tá? E ela tá, algumas das vezes, as pessoas que amam a gente estão erradas, é só isso. Então, número 1, perdoe, não culpe os outros, não culpe seus pais, não culpe quem criou você, não culpe ninguém, tá? E pense, eu agora posso fazer diferente e eu posso mudar essa realidade, E o meu relacionamento com dinheiro, mas depende só de mim. Eu não sou um produto, final ali escrito na pedra, do que me ensinaram. Eu posso mudar isso e ver que tem outro caminho e que eu posso ter outro futuro financeiro e não desse jeito que me ensinaram aqui, que era o único jeito de sobreviver e ganhar dinheiro. A única pessoa que controla o seu destino é você. Então, se você tem essas crenças limitantes, referente a dinheiro que vem do seu passado, tá na hora de você, eliminar, quebrar elas, para você conseguir ir para o próximo nível, tá? Independente do que foi ensinado para você quando você era criança. Outra coisa que você tem que realizar é aquela máxima que a gente fala, eu trabalho para ganhar dinheiro. Você não trabalha para ganhar dinheiro, tá? Você é profissional da saúde. Profissionais da saúde é a profissão mais importante que existe, São as profissões mais importantes que existem no mundo inteiro, porque sem saúde a gente não tem nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, que nem o Steve Jobs, faleceu de quê? Câncer no pâncreas. Então, se você não tem saúde, você não tem nada, você não tem nem vida, tá? Então, você já tem essa posição de vantagem referente a várias outras profissões que sem você, profissional da saúde, já era pra gente, pro paciente. Realmente, vocês estão aqui no topo da cadeia alimentar referente a profissões. Então, você não trabalha para ganhar dinheiro. Você trabalha, preste atenção nessa frase. Se precisar, volta aqui e ouve de novo, que eu pensei muito antes de escrever essa frase.
Você trabalha para solucionar as dores, problemas, enfim, dos seus pacientes, tá? E em troca, eles te recompensam pela transformação que você causou neles, entendeu? Em troca, eles recompensam pelo que você fez de bom e solucionou para eles. É muito diferente de falar que você trabalha para ganhar dinheiro. Entendeu essa diferença? Vou dar um exemplo de um pintor. Talvez você goste de arte, ou você tem alguma coisa aí, uma cadeira, algum móvel, alguma coisa na sua casa, no seu consultório, tá? Você não pagou pelo aquele quadro o quanto que custou aquela tela e o valor da tinta. Você não pagou naquela cadeira o quanto custou aquele pedaço de madeira e quanto custou aquele tecido. Você pagou o quê? O produto final. O que aquela cadeira representa para você? Um item no seu consultório super estiloso, uma peça feita pelo designer brasileiro, sei lá, Sérgio Rodrigues. Aquela obra de arte, o que ela representa para você? Que você é culto, que você é sofisticado, que a sua casa tem beleza, que a sua casa tem história, o seu consultório, enfim, representa alguma coisa para você. E aquilo ali não é vendido para você pelo valor que custou fazer. Então, por que na hora de você gerar uma transformação muito maior na minha vida, que sou paciente, você me curar, né, de alguma dor física, ou você saciar, né, um desejo estético meu que, sei lá, afetava minha autoestima, que me possibilitou me sentir uma mulher muito mais, enfim, capaz de várias coisas e poderosa, como, né, cirurgias estéticas ou procedimentos estéticos tem esse efeito nas pessoas. Por que você, às vezes, se valoriza menos do que esse pintor e esse designer? Como é que isso faz sentido? Me explica agora. Tá claro o que eu tô querendo te mostrar aqui? Todos esses outros profissionais e as outras profissões do mundo estão lá bombando, né? Vão lá, contrato de honorário de advogado uma fortuna, o arquiteta que vai aí, né, reformar o seu consultório, uma fortuna, os materiais, todo mundo tá ganhando o seu. Mas na hora de você, que provoca a transformação mais importante na minha vida, o paciente, porque sem saúde eu não tenho nada, você não consegue se valorizar, você tem medo de cobrar. Você vê como é que isso não faz sentido? Nenhum. Você vê como é que eu fico brava? Aliás, se você está vendo isso aqui em vídeo, você vê como é que eu fico brava de falar desse assunto, porque eu fico com raiva mesmo. Eu vejo aí pessoas que fazem coisas estéticas que, enfim, também são incríveis, adoro, mas que não são profissionais da saúde, e que cobra muito mais você que fez 10 anos de faculdade, que paga R$500 num livro, que está sempre fazendo ali um curso para se atualizar na sua área, porque quem é profissional de saúde não para de estudar. E aquela outra pessoa não tem o menor problema ali em cobrar, né? Pintou uma tela ali de azul, pá, cobra 10 vezes mais do que você cobra na sua consulta. Como é que isso faz sentido? Aquela pessoa, a mentalidade dela, referente a dinheiro, está mais evoluída que a sua. Ela olha para aquele trabalho dela e ela sabe que aquilo vale. Ela não tá cobrando de acordo com quanto que ela gastou de tinta e a tela. Ela está cobrando pela a especialidade, pelo talento dela. Assim como você deveria ver e realizar, se olhar no espelho e ver que você também tem esse talento, essa especialidade dentro da sua área, e você tem que cobrar por isso. Se você quer sacerdotismo, entra aqui, você quer atender as pessoas, meu Deus, eu não vou poder, né, atender as pessoas se eu cobrar isso tudo, tá bom. Quem não pode pagar mesmo, muito, muito humilde, você atende de graça, você vai poder fazer isso. Mas se você não cobrar um valor justo pela sua arte, a sua especialidade, quando o pintor tá lá pintando a tela de azul, né? Quem já foi no Tate, lá em Londres, viu que tem lá o Royal, não sei o que, a cor azul, que é uma tela pintada de azul. Ele pode cobrar milhões, você não pode. Como é que isso parece que faz sentido? Vocês moram no mesmo mundo, né? Vocês vivem na mesma realidade. Só que o que você vende, o serviço que você oferece, que é referente à minha saúde, tá acima de tudo. Então não faz sentido. Por isso que eu fico brava, porque não faz sentido. E a única maneira de você não mudar essa situação que você vive, que você está incomodado com, né, o valor que você fatura, você vê outras pessoas faturando mais que você, senão você nem estaria aqui assistindo, né, meu canal, você não estaria no meu podcast, você não estaria me acompanhando. A única maneira de você, assim, não conseguir dobrar seu faturamento é se você desistir, é se você não agir. Se você começar a internalizar e a realmente colocar em prática,
Não só isso que eu falei aqui nesse episódio de hoje, mas né, em todos os outros episódios aqui do meu canal, e você começar a acreditar em você mesmo e aplicar esse método, é muito simples. Você vai ter resultado assim como mais de centenas de depoimentos que tem no meu canal que você está vendo. Você vai ter resultado igualzinho a eles, porque você não foi exposto antes a esse método, a essas ideias, a esse lado da paciente aqui falando do outro lado. Você não sabia antes, mas agora você está começando a ver que existe outro lado e que você tem essa possibilidade. É só você aplicar. E antes de eu concluir aqui esse episódio do podcast Consultório High Ticket, eu quero te falar alguns dos erros que eu vejo, né, na hora das pessoas tentarem parecer, tá? Profissionais da saúde tentarem parecer que eles devem ser pagos a mais por isso e tal. A maneira errada é que eles tentam dobrar o faturamento deles, tá? Através dessa mentalidade high ticket, que eles confundem com mentalidade high ticket. Esse aqui, com certeza, é o erro mais comum, primeiro. Quanto mais inseguro é o profissional ou a profissional, e ele vai lá para aqueles congressos, ele vê, né, aquela festa da fantasia, né, que é literalmente aquilo, as pessoas vestidas, todas ostentando, cheio de marca. Às vezes ele acha que aquilo ali é o correto e que vai fazer, pô, se ele ou ela tá fazendo aquilo ali, né, e olha só, né, ele exala sucesso, o consultório todo de mármore, isso deve ser o certo. Então essa pessoa também acha que, né, a confiança dela tá lá embaixo e ela acha que se ela imitar e que aquilo ali deve ser o certo, ela também vai conseguir atrair mais paciente high ticket e dobrar o faturamento dela. Essa é a primeira pegadinha e a clássica de todas. Você tenta ostentar, parecer que é rico para atrair pacientes ricos, porque, afinal, dependendo da sua área e da sua especialidade como profissional de saúde, é o que você mais vê na sua área nos congressos. Isso, como eu já expliquei até em outros episódios aqui, né, no meu podcast, incentivo muito a maratonar aqui o meu podcast Consultório High Ticket, tanto quanto, né, ou o canal do YouTube. Você pode ver em formato de vídeo, ou, né, e também a gente posta lá no meu Instagram. Isso não só não tá te ajudando, como muitas vezes tá te prejudicando, porque tem tribos, alguns pacientes high ticket, eu me incluo, aliás, nessa tribo, que tem pavor disso. Pavor. Então, por favor, não pise nessa casca de banana. Outro jeito errado, que eu também vejo muito acontecendo, é achar que a gente, paciente, quer ver todos os seus diplomas, vai olhar todo o seu currículo e dependendo de onde você se formou e quantos títulos você tem lá na parede, ou manda, né? Tem gente que manda por WhatsApp quando você marca a consulta. Fulano se formou, depois especialidade, que isso vai fazer e justificar que eu pague mais pela sua consulta. Também é outro erro muito comum que não faz menor sentido. A gente não quer saber os diplomas, onde você for, a gente quer que você resolva o nosso problema. Também tem outro episódio aqui no podcast só sobre isso, então incentivo muito você vai lá e ver. Esse é um outro erro muito comum que impede você de dobrar o seu faturamento porque você está com a mentalidade desajustada em relação, né, a ganhar dinheiro e atrair o paciente high ticket. E o terceiro erro é achar que não tem jeito. É o clássico, nuvenzinha negra na cabeça, ó céus, ó vida, ai meu Deus do céu, não, eu nasci assim, a faculdade que eu fiz foi assim, tudo é assim, não tem jeito, tá? O ó céus, ó vida, que vive andando com a nuvenzinha caindo chuva em cima, ninguém tem como resolver, só se você soprar a sua própria nuvem aí da sua cabeça, porque se você realmente acha que não tem jeito, que ninguém sabe nada, você já sabe tudo é assim, realmente nunca as coisas vão mudar, tá? Esse é o terceiro erro. Então, se você se identificou com essa descrição, tá na hora de você, né, dar esse estalo e mudar, porque senão realmente vai continuar exatamente nessa realidade que você tá o resto da vida. E a hora de mudar esse pensamento é agora, porque você sabe com a velocidade que o mundo tá mudando, a quantidade de gente, a quantidade de faculdade nova só de medicina e de outras, né, profissões relacionadas à área da saúde que estão abrindo todo santo dia no Brasil, em Portugal, Estados Unidos, também, se você é brasileiro ou português, está vendo isso e já está aqui querendo revalidar seu diploma, a competição não vai melhorar não, vai cada vez piorar. Então, a melhor maneira de você conseguir se adequar a esse novo mundo, se adequar a essa nova enxurrada de profissionais se formando na área da saúde, é você se destacando e é você sabendo, né, se posicionar, vender o seu serviço, né, high ticket, que é aí a especialidade sua como profissional de saúde, para que você não fique para trás. E se você está assistindo aqui esse podcast, eu já sei que tipo de pessoa que você é, aquela que não aguenta mais, né,
as pessoas falando que você tem que dançar, fazer reels para atrair pacientes, que você tem que postar não sei quantos posts por dia. Como é que dá tempo de fazer isso? Com a quantidade de congresso que você vai, a quantidade de pacientes que você atende, com o corre-corre que é a sua vida, como é que dá tempo de você ainda ser blogueiro ou blogueiro nessas horas? Né? No meio disso tudo? Obviamente não dá tempo. E isso não só não dá tempo, como não dá resultado. Muito difícil dar resultado. Mas muito. E quando dava um tempo atrás. Hoje em dia, a gente já tá numa era digital bem diferente. Todo mundo tem um perfil no Instagram. A gente não tá mais em 2010, 2009, né? Então, ou seja, se isso também é uma coisa que te causa muita ansiedade e você não aguenta mais, esse também foi um dos outros tópicos que eu tratei aqui, e isso também é um dos erros que você está cometendo hoje. Você só ouve pessoas dizendo que esse é o caminho, e você acreditou que esse é o único caminho, que você tem que virar blogueiro, blogueirinha, para as coisas começarem a dar certo para você, e que é assim que se atrai, né? Esses pacientes high ticket também não é. E por último, né? Você que caiu aqui de paraquedas, talvez você não me conhece, pensa, nossa, mas o que essa mulher tá falando? Ela nem é profissional da saúde. Justamente, presta atenção. Eu sou justamente o seu público-alvo. Sou a paciente falando coisas que ninguém, em sã consciência, nem eu, né? Nem se tivesse bêbada, provavelmente falaria essas coisas, entraria no seu consultório e falaria isso para um profissional de saúde. Por quê? Porque para que eu vou querer te ofender? Para que eu vou querer me meter, né, como paciente lá, como é que é o seu consultório? Não, eu cheguei lá para você me curar, para você, né, para eu ser uma paciente boa e você resolver o meu problema. Os pacientes não vão te falar o que eu tô falando aqui. E o que é mais curioso que eu aprendi também é que esse tipo de lição, essas lições referentes ao que, né, o seu paciente pensa, o que o outro lado, como que você vende para o seu paciente, como que você trata ele de uma maneira high ticket, como que você faz ele te recomendar. Isso tudo você só aprende trabalhando. Você não vai aprender isso na faculdade, você não vai aprender isso no congresso. Esses congressos, esses cursos, faculdade, tudo que você fez te ensinou toda a técnica, tá? A técnica de fazer sua profissão, sua especialidade. Mas todo esse além, que é como conseguir o paciente, como fidelizar e ter mais pacientes que te paguem, né, a mais, que sejam pacientes high ticket, você não aprende isso. A maioria das lições mais importantes referente a seu trabalho para você atrair esses pacientes high ticket, dobrar o seu faturamento, você vai aprender trabalhando. E nunca na faculdade. E todos esses problemas que você já passou, essas rasteiras que você já levou de paciente, esses momentos difíceis que você já viveu no trabalho, eles vão servir para agora você ter a maturidade e a garra que você precisa para aplicar as coisas que eu tô falando aqui nesse canal e você começar a ter o mesmo resultado que você tá vendo essas centenas de pessoas aqui tendo. Então, agora eu quero falar um pequeno passo para você já começar agora com o pé direito, já amanhã, a ter essa mentalidade ajustada, high ticket referente a dinheiro, tá? Primeiro, você vai virar essa chave e parar de acreditar que dinheiro é difícil, dinheiro sofrido, que só gente, enfim, fominha, ruim, ganha dinheiro, que você não pode ganhar mais. Segundo, você vai parar, tá, de julgar o paciente de acordo com as suas crenças e a sua situação financeira. A sua situação financeira não tem nada a ver com a do paciente. Nada a ver. Aliás, vocês podem ter a mesma quantia de dinheiro no banco, mas vocês terem percepções referentes a dinheiro completamente diferentes. Um achar que tem muito dinheiro, um achar que tem pouco. Então você não pode espelhar nele o seu passado, suas crenças. Você tem que cobrar o preço que é justo, que você merece pelo seu trabalho, a experiência que você tem e pela a dor que você resolve dele, a transformação que você causa nele. E a parte de pagar, a parte de se ele pode ou não, isso é com ele, isso não tem nada a ver com você. Você vai cobrar o seu valor justo, independente do que você acha, tá? Que ele vai achar o que é a situação financeira dele, porque a maioria das vezes você tá errado. E você vai parar também, tá? Agora, com esse mimimi. Ah, é tudo muito injusto, fulano de tal conseguiu, eu não consigo. Fulano de tal ganha muito mais porque faz tudo errado. Taranã é malandro. Enfim, culpar todo mundo, que todo mundo faz tudo errado e se deu bem, menos você. Porque isso é discurso de criança. Aqui a gente tá falando, no meu canal, é um canal para adultos. Para você ter essas mudanças, eu tô falando para você isso agora, puxando sua orelha, que nem minha mãe puxou a minha, porque eu falo isso para mim mesma. Para eu ter mudança, eu preciso agir. Eu não posso ficar, ai meu Deus, ó céus, realmente, né, isso aconteceu porque o mundo inteiro tá assim, porque todo mundo aconteceu isso durante os últimos 2 anos, eu não chego em nenhum lugar. Se eu ficar culpando, tá? Tudo e todos, ó céus, ó vida, e porque eles conseguiram, eu não consigo. E a melhor forma de ter resultado é você agir imediatamente, tá? Que a gente chama de experimental learning, que é aprendizagem experimental. Será que faz sentido eu traduzir assim literalmente do inglês?
Então, eu acredito muito, uma coisa que eu aplico muito na minha vida também é aquela lei das 72 horas, né? Que é, eu aprendo uma coisa, eu já executo imediatamente nas próximas 72 horas, porque depois a gente não lembra de tudo que a gente aprendeu. Então, se você ouviu aqui agora essa aula toda, esse podcast, ou no YouTube que seja, aplica o que eu tô falando, escreve agora um pequeno passo, uma coisa que você já vai fazer, que você tirou de insight daqui, que você já vai aplicar hoje no seu consultório, amanhã no seu consultório, nessas próximas 72 horas, para você entrar, tá, nessa teoria aí do experimental learning e você tirar mais proveito desse tempo, né, e desse aprendizado que você tirou aqui agora nesse episódio. Mas se você continuar com aquela postura de já sei tudo, isso não dá certo, isso é papo dessa mulher, isso não sei o que, não tem mais jeito, eu não vou nunca conseguir fazer isso na minha área, na minha cidade, você vai aceitar, o destino vai perder de 6-1, que nem o Brasil perdeu para a Alemanha, tá? E se você quiser, né, continuar a mesma, quebrando, né, a cabeça, você é o São Tomé, você é a São Tomé, você não acha que nada é possível, a minha realidade financeira é essa, ela tá viajando e tal. Sério, é isso mesmo que você quer? Você quer ser visto depois como, aquele cara legal, aquela, né, aquela médica, aquela dentista super legal, muito trabalhadora ela, né? Nossa, fez tanto. Você quer ser o trabalhador chato, mas honesto? Aquela pessoa assim, bege, aquela pessoa assim, sem graça? Você quer ser aquela pessoa que realmente trouxe transformações, que as pessoas são o resto da vida gratas por você, te recomendam para todo mundo, conhecido como uma referência na sua área. Você vai continuar, assim, sucumbindo, deixando a vida te fazer de súdito só porque você tomou um fora aí de um paciente alguma vez, um calote de um paciente, alguma coisa ruim que fez você achar que todos vão ser assim, então você precisa agir assim para não sofrer mais esse problema relacionado a dinheiro, ou você vai começar a aplicar isso que eu tô falando aqui agora e ver como as coisas podem ser extremamente diferentes. Você vai continuar insistindo que o que você aprendeu na faculdade é o suficiente. Você coloca lá seu endereço, seu telefone no Google, né, My Business, e aí os pacientes vão surgir no seu consultório, ou por causa de uma avaliação boa lá no doctoral, os pacientes vão lá, entrar lá, marcar você. Ou você vai começar a prestar atenção e agir em cima do que eu tô falando aqui. Se você não colocar sua cara a tapa para aprender, para escutar, tá, o outro lado, que é o que eu proponho aqui, né? E coloco lá no meu canal print praticamente todo dia a voz do paciente high ticket, os relatos lá que os pacientes me mandam, e muitos no meu canal privado até pedem para eu colocar lá no meu canal. Nanda, coloca o seu canal dos profissionais de saúde, eles precisam saber, olha isso que aconteceu comigo hoje nesse consultório que eu fui. Você vai ouvir a voz do seu paciente, que é só sobre isso que é esse canal, para você dobrar o seu faturamento, ou você vai continuar o resto da vida reclamando que você foi injustiçado, injustiçada. Se você continuar nessa sua zona de conforto e se acomodar com essas reclamações, nada vai mudar, nada. E no final você ainda vai olhar pra trás e vai saber que tudo foi culpa sua, porque você nem tentou, tá? Você só não ganha se você parar de tentar. Ou seja, se você tá aqui no meu canal agora, um papo sério de uma frase que eu acho que talvez ninguém nunca tenha falado pra você. Tá na hora de você aprender a amar dinheiro, a ter orgulho de ganhar dinheiro em troca do que você proporciona pros seus pacientes, a querer cada vez mais ganhar mais dinheiro para ajudar mais pessoas e não ter vergonha de cobrar um valor justo pelo seu trabalho, não deixar mais o dinheiro te dominar. O dinheiro trabalha para você e não você para ele, tá? Ficou claro? Então vamos encerrar o episódio de hoje. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva lá no meu Instagram, que é @nandamacvendas. Me acompanhe também no YouTube, no meu podcast, que toda semana tem mais podcast, mais episódios do consultório High Ticket para você aprender também como que você consegue dobrar o seu faturamento atraindo paciente High Ticket. Aproveita e manda esse episódio para aquele seu amigo, seu colega, sua amiga que está precisando ouvir isso também, tá bom? Um beijo e te vejo na próxima.